Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 27 de junho. Hoje é terça-feira da 12ª semana do Tempo Comum. O Tempo Comum é este convite de nos aproximarmos do Senhor, o Deus da vida, que nos ensina, que nos orienta, que nos encaminha. Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensina a viver como discípulo, discípula, amado, amada por Ele. Então que o Senhor nos ajude, que possamos abrir, escancarar as portas de nosso coração para acolher a palavra de Deus. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 7, versículos. Primeiro 6, depois os versículos 12 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje também a igreja dá a oportunidade, amados irmãos e irmãs, de celebrar a memória. Nós estamos vivendo o tempo comum, mas só para que nós tenhamos consciência um pouquinho, brevemente, do relato da vida deste homem. Então a igreja hoje dá a oportunidade de celebrar a memória de São Cirilo de Alexandria. Cirilo nasceu no Egito em 370 e lá faleceu em 444. Bispo e doutor da igreja, presidiu o concílio de Éfeso, o qual definiu o dogma de Maria, mãe de Deus, Theotokos, e defendeu a unidade das naturezas divinas e humana na pessoa de Jesus, verdade essencial da cristologia. Então em Jesus há estas duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, e uma não anula a outra, elas vivem esta plena comunhão entre si. A exemplo desse santo, cresçamos no amor, no Evangelho, e anunciemos a todos, em todas as situações, o Santo Evangelho. Então que o Senhor nos ajude, a exemplo de São Cirilo de Alexandria. Voltando o nosso olhar para o Evangelho, amados irmãos e irmãs, então o Senhor que nos convida a ter este zelo pelas coisas de Deus. Não dei aos cães as coisas santas. O que é coisas santas? São as realidades voltadas para Deus. Então a palavra de Deus, os sacramentos na nossa igreja, a nossa expressão de fé pelas devoções. Então essas realidades não devem ser jogadas aos porcos e aos cães. Esta realidade, sobretudo no Santo Evangelho, quando São Mateus escreve, era tido para alguns grupos do contexto dele, do contexto da época, que eram avessos ao caminho, que davam trabalho para o seguimento. Então não dê nada de santo aos porcos ou aos cães, para que eles não pisem, se voltem contra vós e despedacem. Então, cuidado em oferecer aquilo que é mais sagrado às realidades, às vivências, às pessoas, sobretudo, que querem o mal, sobretudo da Santa Igreja. Depois, Jesus diz assim: tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Jesus traz, amados irmãos e irmãs, de certa forma, uma referência a Levítico 19:19.
término de Levítico 19, aonde se tem dentro do conjunto da lei de santidade um mandamento que Jesus traz para nós como a síntese junto ao grande mandamento, a síntese de toda a lei e os profetas. E mais uma vez, São Mateus traz essa realidade. Qual que é esse preceito? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o amor para com o próximo é a regra de ouro, é a lei do Senhor. É claro que esta lei ela vai se aperfeiçoando e vai de fato tendo a sua plenitude em nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele mesmo diz, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, como Jesus nos amou. Então que o Senhor nos ajude a ter esse amor para com os nossos irmãos e irmãs. Logo em seguida o Senhor vai falando das dificuldades do segmento, das dificuldades de anunciar o Evangelho, das dificuldades de seguir o Evangelho. Ele diz, entrai pela porta estreita, porque larga é o caminho espaçoso, larga é a porta, espaçoso é o caminho que leva à perdição. Ou seja, na nossa vida teremos provações, teremos dificuldades, e as dificuldades e as provações devem, de fato, nos aproximar de Deus. Perceba, geralmente quando nós estamos num momento de grande euforia, de grande alegria, de tanto entusiasmo, talvez, certamente, em inúmeras ocasiões, Deus é a última realidade em que pensamos. Portanto, o Senhor nos convida a isto, caminhai pela porta estreita. Não quer dizer que nós não teremos momentos de alegria, porém, nós precisamos de fato experimentar dor e sofrimento no que diz respeito, sobretudo, à vivência da cruz. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, ou seja, aproveitar as oportunidades da vida, as contrariedades, os desafios, as dificuldades, para seguir e amar melhor o Senhor, para seguir e amar melhor a Cristo e nossos irmãos. Então é o Senhor que nos convida a viver este caminho. Então, estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Não é fácil. Quem procura viver o segmento sabe disso. Nem sempre quem vive esse caminho de segmento vai estar com entusiasmo e profundo ânimo de rezar. Nem sempre vai estar em pleno bom humor para acolher as pessoas. Mas, como diz o Senhor, caminho estreito. E Santa Teresa vai dizer, o céu é dos violentos, no sentido de que muitas vezes nós vamos ter, em algumas situações da nossa vida, ser violentos contra nós mesmos, no sentido de que eu queria tanto ficar em casa, hoje eu não queria ir para a igreja. Então, viver esta violência da vontade para poder de fato nos unir ao Senhor, nos unir ao Deus que tanto nos ama. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, que a nossa vida e coração se abra ao amor e que possamos de fato dizer sempre como salmista, Senhor, quem morará em vosso Monte Santo? Queremos habitar, queremos estar com o Senhor. Então, que possamos morar, que possamos residir no Monte Santo junto ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.